Eu vou gravar também, né? Tá. E aí depois eu te passo o link. Boa noite. E já temos 12, 13 participantes, tem uma galera na Já porta estavam na aí. espera? Muito bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Roberto Meirelles, eu sou um dos fundadores do Instituto Rio Moda. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Enfim, dando sequência aí aos webinars que a gente tem realizado com mais ênfase, né? Desde que começaram esses tempos de exceção, e já fizemos pelo menos uns 30 aí nesses últimos 4 meses, e é muito bom sempre ter uma turma animada, enfim, disposta aí a contribuir, especialmente se a gente considerar que já são 9 da noite de uma quinta-feira, né? E isso, enfim, já coloca aí méritos em todo mundo que está participando. Dessa vez a gente está com a Tuxa Freire conosco. Boa noite. Obrigado, Tuxa, por estar com a gente. Obrigada a vocês. Uhum. Conheço a Tuxa já há alguns anos, né? A Tuxa, enfim, vai falar mais sobre ela mesma, mas é um privilégio, é sempre uma relação muito fluente, né? Muito tranquila, né? De trabalho e tal. E a Tuxa trabalha na Via Mia, que é a empresa de um amigo querido chamado Roger Sabag, que alguns de vocês devem conhecer, e que eu tive o privilégio de ser professor do Roger aí mais de 20 anos atrás, né? Assim, e Roger fala muito sobre isso. ele já era um garoto brilhante. O Roger era um garoto company, né? Assim, ele era vendedor da company na época, ele era brilhante. E até hoje eu me lembro do trabalho final da disciplina de... o Roger está aí. Ele está Trabalho final comentando. trabalho final da disciplina de Marketing 1, né? Onde o Roger fez um trabalho sobre a mochila da Company. Eu lembro até hoje dessa Nossa, você história. lembra do trabalho Eu do lembro do Roger? trabalho. Você vê como era um caso de amor, né? Assim, muito bom. Então, Roger, obrigado aí por você estar presente. Fico feliz aí por ter tanta gente boa, por ter o privilégio aí de ter você conosco hoje também. Tá? Muito bom. Ídolo também. Isso é recíproco, Roger. Deixa aí. O Renato Freitas está aí também. Beleza, Renato? Bem-vindo. Muito bom. Renato Freitas é um amigo querido também de muitos anos. Eu queria combinar umas coisas com vocês antes de passar a palavra para a Tuxa. Imagino que boa parte aí já conheça o Zoom, né, como ferramenta, né? Acho que as ações do Zoom devem estar subindo assim, né, fulgurantemente, né, porque está todo mundo usando. A gente vai usar o campo de comentários, fiquem à vontade aí. Eu vou, enfim, estar vigiando aqui o que surge. Eu só queria combinar com vocês de usar o campo de comentários, né, o de bate-papo, né, para comentários, e na hora de fazer alguma pergunta, né, usa o campo de QA, né, perguntas e respostas, tal, que é um outro ícone, porque eu consigo gerenciar melhor as perguntas no campo de perguntas e respostas, né? No campo do bate-papo elas vão subindo, eu vou perdendo elas de vista. E aí eu vou achando assim o melhor momento de colocar as perguntas para a Tuxa, dependendo das próprias perguntas, dependendo do andamento da conversa com ela, tá? E se por acaso ficar alguma pergunta sem resposta, uma das vantagens de usar o campo de perguntas e respostas é que a gente fica com todas elas gravadas. E aí depois a gente pode responder, porque a gente tem as perguntas, a gente tem a direção de todo mundo, então fica super fácil. Se acontecer de alguma pergunta ficar sem resposta por uma questão de limitação de tempo, a gente, enfim, responde depois. E assim como a Tuxa também liberou os slides que ela vai usar para a gente transmitir para todo mundo no final. E daí é compromisso nosso, na sequência do webinar, que deve ir até umas 10 horas, a gente vai fazer uma coisa de 1 hora, mandar aí a apresentação para todo mundo que queira, que aliás está muito bonita também. Tá? Legal? Bacana? Então, perguntas no campo de perguntas e respostas, comentários à vontade, e eu vou aproveitar esse iniciozinho, que tem um monte de gente entrando, para fazer 3 perguntas, 3 enquetes, só para a gente ter uma ideia do perfil. Vocês estão vendo? Aí, acho que a Tuxa não está vendo, né, Tuxa? Tô vendo, para mim aparece também. Aparece também, então beleza. Queria ter uma ideia assim, de onde estão as pessoas, só para a gente ter uma noção de como é que foi a penetração das ações de comunicação. Tem majoritariamente a turma aí do Sudeste.
mas é muito bacana. Sul, Centro-Oeste, Nordeste também. Bem-vindos, né? Brasileiros e brasileiras, brasileiros e brasileiros, né? E até agora, pelo menos, ninguém de fora do Brasil, né? A gente também tem, frequentemente, os brasileiros expatriados, né? Essa diáspora que a gente viu aí nos últimos poucos anos, né? Muita gente de Portugal, muita gente dos Estados Unidos, Reino Unido, de vez em quando, Israel, uma galera também. Muito bom. Eu vou publicar aqui para vocês terem uma ideia de como é que o nosso grupo é predominantemente do Sudeste. Sudeste. Tá? Beleza, muito bom. E aí, para a gente também ter uma ideia, deixa eu ver aqui, peraí, a próxima enquete, como é que é mesmo? Como é que eu passo para a próxima enquete? Peraí, gente, só um instante. Ah, sim, enquete 2, está aqui. Com relação ao horário, queria ter uma ideia do que vocês acham do horário aí. Se é adequado, se está muito tarde, muito cedo, porque a gente vai fazer outros webinários e eu queria ter esse balizamento também. Tá? Coloquem aí, por favor. Isso também varia muito de uma região para outra. Quando a gente fazia webinários lá para o pessoal do Paraná, que tinha uma incidência grande de paranaenses, eles achavam que era bom. O mesmo horário em Pernambuco, por exemplo, já era considerado tarde demais. Então, Eu isso diria varia. isso. Varia. Para o pessoal do Nordeste é mais tarde, né? O pessoal do Nordeste, o pessoal do Nordeste chega em casa cedo, né? Tende a chegar em casa mais cedo. Então, 8 horas da noite já é tarde, né? Assim. Eu tenho muitos amigos do Nordeste, eu brinco com eles. Eles acordam com as galinhas. Quando eu tô mal indo dormir, eles já estão acordados. Exatamente. Até porque dependendo do ponto do Nordeste, né, você está mais no Oriente, né? Então o sol nasce mais cedo mesmo, né? É verdade, ainda isso. tem isso. Nasce mais cedo, muito bom. Então, para a maior parte aqui é adequado, legal. E aí, para a gente fechar essas enquetes, enquanto entra mais gente aqui, queria ter uma ideia dos presentes, se estão inscritos no módulo gratuito do Programa Especial de Branding Digital para Moda, ou se está inscrito no programa inteiro, ou se não está inscrito, enfim. Né? Porque a gente está realizando esses webinários, a gente voltou com eles agora, porque o pessoal que está participando do programa estava sentindo falta de momentos ao vivo. Né? Então, a gente está trazendo de forma extra, né? extra proposta inicial, momentos como esse aqui com a Tuxa, né? E vai ter mais semana que vem. Já vou dando spoiler aqui. Semana que vem a gente vai estar fazendo um bate-papo desse também no Zoom com o André Namitala, da 100, né? Que vai compartilhar um bocado da experiência mais recente da 100. E a gente vai fazer umas pontes bem bacanas aí com o branding digital também. E já estamos agitando outros, né, encontros, provavelmente a cada semana, ou pelo menos a cada 15 dias, vai ter um bate-papo desse, e a gente vai estar buscando aí a relação de cada uma das conversas com o conteúdo do branding digital, que é uma coisa que tem nos ocupado bastante aí nesses últimos poucos meses. Né? Então, o Rio Moda, que sempre já vinha aí tateando, né, os infoprodutos, com a pandemia, isso foi uma coisa que a gente acelerou bastante. Então, está enriquecendo bastante a prateleira aí com os produtos digitais. Tá? Então, bacana. Queria agradecer a todo mundo aí que contribuiu com as enquetes. Tá? E vou agora passar a palavra para a Tuxa. Né? Obrigada. Tuxa, com você. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui com todo mundo para poder mostrar. Um segundo. Onde que o som vai funcionar. Boa noite, todo mundo. Queria estar vendo as caras, poder ver o rosto de todo mundo. Eu gosto de olhar no olho, mesmo que virtualmente. Mas é ótimo que eu tenho o Roberto, pelo menos eu consigo ter alguém para ter uma troca. Eu tive essa honra de ser convidada pelo Instituto Rio Moda, com quem eu tenho uma relação de vários tipos, já fui muito aluna, a gente já conversou muito sobre colaborações, sobre a VMI e o Rio Moda juntos. Minha primeira vez diretamente como facilitadora de um webinar, enfim, de algum programa do Rio Moda, mas já acompanhei tantas vezes como aluna que só tenho a dizer que é uma honra enorme poder ter sido convidada e estar nesse time de pessoas. Uma semana antes do André, por exemplo, para mim é uma honra enorme. Então, muito obrigada, Roberto, até porque eu ouço falar de você através do Roger como professor, como um super mentor da vida há muitos anos.
Então, obrigada, boa noite a todo mundo. Uma honra vocês terem parado a quinta-feira de vocês às 9 horas para vir aqui me ouvir. Espero que faça sentido para todo mundo e estou completamente aberta para possíveis conversas e como preferirem falar comigo e me acessar mais tarde. Estou super à disposição. Então, hoje eu vim aqui para contar para vocês a minha fórmula mágica, qual é o caminho certo para seguir e resolver todos os seus problemas perante uma pandemia. Obviamente é mentira, não jamais teria como apresentar isso para ninguém aqui. Sinto decepcionar todos vocês, não tenho fórmula mágica, mas resolvi contar um pouquinho da nossa história e do que fez a gente chegar aqui, como foi esse caminho. Eu tenho 12 anos de VIA-MIA, eu entrei em 2008 e fiz questão de escolher essa foto em que estou eu acabadíssima junto com as duas outras coordenadoras de estilo que estão há 13 anos na VIA-MIA. Nós somos 3 das pessoas que estão lá há muito tempo, mas além da gente tem o Ricardo que está há 12 anos, a gente tem a Manu que está há 17 anos, a Ritinha que está há 20 anos. Nós somos uma empresa que tem essa cultura de ficar muito tempo, de fazer as pessoas se sentirem à vontade e ficarem durante essa história. E essa foto, eu acho que foi em 2011, foi a nossa primeira viagem de pesquisa, a minha e da Fê principalmente. Nós duas entramos como estagiárias. Então, para a gente, esse momento de estar conseguindo ir através da empresa para a Europa, fazer uma pesquisa para a nova coleção, era assim a oportunidade que a gente nunca imaginou chegar tão cedo. Assim, era uma alegria muito grande e a gente estava exausta aquele dia inteiro, depois de rodar. A gente tinha feito Londres e Berlim e foi muito impressionante como aquilo mudou muito a nossa perspectiva da moda, de você sair um pouco da sua esfera, do que você está acostumado a ver aqui, para perceber marcas de fora, marcas grandes, às vezes marcas locais, e como o comportamento é diferente. Então foi uma oportunidade muito legal e que é um pouco do começo de quando a gente falava muito sobre colorido e alto astral, sobre quando a gente estava começando a falar sobre a nossa alegria, sobre o ambiente da VIA-MIA, que não sei se todo mundo aqui já me ouviu falando, já viu o Roger falando, que são coisas que permeiam muito a nossa história e que a gente vai falar bastante hoje. O colorido sempre fez parte da nossa história. A gente até tem a hashtag colorido VIA-MIA, porque seja no afeto, seja no astral, seja na cartela de cores dos produtos. A VIA-MIA começou há 22 anos na Babilônia Feira Hype. E lá atrás, nas nossas primeiras lojas, uma das grandes diferenças do nosso produto, na verdade, o nosso negócio começou muito ouvindo as pessoas. Isso foi o que fez mais diferença na concepção da VIA-MIA. O Roger e o João Paulo, sócio dele na época, estavam na feira, ficavam na primeira semana de feira, inclusive, eles já contaram a história milhões de vezes, desculpa se sou repetitiva para algumas pessoas, mas na primeira semana, na primeira edição da feira deles lá, eles não venderam absolutamente nenhum produto, zero, nada. E aí eles falaram, cara, já que eu não tenho nada para vender, deixa eu entender com as pessoas o que elas querem, né? E dedicaram aquele dia deles, aquele momento da feira com tanto público em volta, para tentar entender, mas o que você gostaria? O que desperta a sua vontade? Que sapato, que bolsa faria sentido para você? Que acessório? Como é que seria a bolsa dos seus sonhos? E aí na edição seguinte, que era mensal, eles apresentaram vários dos produtos que as pessoas tinham pedido. E eu acho que isso faz parte fundamental da nossa história. Isso ajuda a contar quem a gente é hoje. O quanto essa conversa com o público, entender para quem a gente estava fazendo, fazia muito mais sentido do que simplesmente replicar uma tendência ou replicar o que estava em outras vitrines. E além disso, a gente começou a nossa história nas nossas primeiras lojas trazendo muita cor para o produto. A gente sempre teve uma cartela de cores coloridas. Então, naquela época, no final da década de 90, a gente apresentava bolsas azuis, verdes, vermelhas, amarelas. Era bastante inovador, era uma coisa que o mercado não estava acostumado a ver. E isso sempre fez parte da nossa história. Então, essa cartela de cores, essa percepção de uma loja muito colorida, sempre fez muito sentido para a gente. E mesmo depois de 12 anos e tendo passado por várias situações na empresa, altos e baixos, momentos de venda muito boas, momentos de vendas preocupantes, como é que a gente faz, como é que a gente sai dessa, como é que a gente se elabora, nunca na vida imaginei passar pelo que a gente está passando hoje. E óbvio que eu não posso negar que a gente adicionou alguns cinzas à nossa cartela de cores tão colorida. Isso significa que nós estamos pessimistas? Definitivamente não. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas de alguma forma, essa pandemia, essa situação, a quarentena, afetou todo mundo. Assim, todo mundo de alguma forma mudou a vida. A rotina de todas as pessoas passou a funcionar de algum jeito, teve que mudar um pouco, teve que se adaptar, teve que fazer alguma coisa. Mas como diria minha mãe, todo mundo é muita gente. E a verdade é que para as pessoas bateu diferente. Cada um encarou a quarentena de uma forma, cada um percebeu isso de alguma forma, cada um... Inclusive, a gente vive... Se você for avaliar, tem pessoas que sofreram muito pessoalmente em termos de saúde, de ver pessoas muito próximas mal, pessoas que ficaram próximas, perderam pessoas muito queridas, outras pessoas que
tinham tanto medo daquilo que preferiram se isolar e conseguiram se dar o privilégio de se isolar e de se retrair completamente, ficar às vezes 4, 5 meses sem encontrar ninguém. Eu fiquei 4 meses sem ver minha mãe, assim, foi muito... E só tive coragem de ver minha mãe quando eu descobri que eu tinha tido, porque no começo da pandemia eu desconfiei de que eu tinha tido, mas não tinha exame nos hospitais. E aí na época eu falei, não vou fazer exame agora, não tem porquê eu me expor a ir fazer um exame e nem gastar um exame para aquilo. Então eu só fui saber que eu tinha tido 4 meses depois. E hoje em dia virou quase loteria, né? IgG positivo é uma coisa, meu Deus, que coisa incrível você tem. Sendo que a gente nem tem muita certeza de nada. Então continuei isolada mesmo depois de ter IgG positivo, mas fui ver minha mãe. Outras pessoas, por outro lado, nunca puderam parar de trabalhar. Aliás, eu aproveito, inclusive, para fazer um super agradecimento à nossa equipe de e-commerce, por exemplo, a Sabrina e todo o time dela, que nunca puderam parar. De alguma forma, a nossa engrenagem tinha que continuar rodando. A gente fez de tudo para que o maior número de pessoas possível pudesse se isolar, conseguir manter o isolamento social e se proteger de alguma forma, mas uma parte do time teve que enfrentar todos os dias. Para eles, não tinha muita opção. E como eles, quantas outras pessoas, seja da saúde, seja de serviços, dos mercados, farmácias, quantas pessoas não tiveram a opção de parar e precisaram enfrentar isso o tempo inteiro? E ainda tem um outro grupo de pessoas que é mais delicado ainda de dizer. Eu tenho alguns amigos que passaram por isso, que falavam quase com uma culpa, assim, mas fala baixinho, não conta pra ninguém, mas eu tô achando a quarentena ótima. Pensando só em mim, sendo bastante egoísta, cara, eu consegui ir pra serra com a minha família inteira, me reunir com pessoas, com primos, parentes, que eu nunca conseguiria passar tanto tempo, e foi gostoso para aquela pessoa dentro do universo muito individual dela. Só que era uma coisa que era muito grave, era muito séria para o mundo inteiro. Só que a gente precisa considerar que as pessoas viveram coisas diferentes. E eu sou super defensora da ideia de que ouvir quem pensa diferente de você é a melhor maneira de enriquecer esse repertório. Eu até comentei isso outro dia numa live com o Pedrinho Salomão, em que eu citei o mito da caverna do Platão, que os prisioneiros, não sei se todos sabem a história, mas resumindo muitíssimo, tinham prisioneiros que eram presos desde sua infância e tudo que eles viam era a sombra de algumas pessoas através de uma fogueira. E a percepção de mundo deles era aquela. Eles só viam aquelas sombras, aqueles movimentos e os ecos causados pela caverna. Um dia eu brinquei até aqui falando isso, que o olho mágico virou meu mito da caverna, de alguma forma. Eu só tinha aquela visão do mundo. A minha janela só não tem ninguém, eu não tenho acesso à rua, eu não conseguia ver o que estava acontecendo, então as pessoas falavam, como é que tá aí? A vida tá normal? E a minha resposta era, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei o que está acontecendo lá fora. Eu vejo o que está na rede social, mas uma rede social criada pelo meu microclima também, pela bolha que eu mesma criei, de pessoas que eu sigo, que eu conheço, com quem eu me relaciono. De alguma forma, o repertório de todas as pessoas ficou muito limitado. E no momento em que a gente se relaciona no trabalho, com as pessoas com quem a gente conversa, a gente começa a perceber o quanto isso fez diferença em cada um. O quanto a troca do dia a dia, o quanto encontrar as pessoas tornava o nosso pensamento mais vasto. A gente consegue se colocar no lugar do outro, perguntar como está sendo para o outro, como ele sentiu, como ele percebeu. E por mais que você faça trocas virtuais, de alguma forma não tem aquele sentar e bater papo que flui naturalmente. Isso muda. É óbvio que a perspectiva ficou diferente. Então eu acredito muito na ideia de que a gente precisa sempre ouvir as pessoas que pensam diferente da gente justamente para enriquecer. E eu, por isso mesmo, sou uma grande defensora de enaltecer as diferenças. Eu até preparei aqui esse slide aqui, são algumas pessoas, não tem um critério de departamento, não tem muito critério, a gente pincelou pessoas da nossa equipe, essas aqui são as nossas fotos oficiais de crachá da ViaMia, sempre colorida, e a gente sempre pedia, cara, faz a cara de quem você é de verdade, seja quem você efetivamente é, não pode fazer careta, pode brincar, pode ser séria, pode sorrir, pode fazer do jeito que você entende, mas seja você, é você que a gente quer mostrar. Essa imagem era para ser tanto no crachá quanto no e-mail da empresa. E a nossa ideia era realmente conseguir apresentar aquelas pessoas, porque todo mundo tem isso, né? Aquele fornecedor, aquele cliente, aquela relação que você tem há anos, há 10 anos você nunca viu a cara da pessoa. Então é tão mais simpático você ter um e-mail da pessoa, que você tem a cara dela, você consegue pelo menos perceber quem ela é, por mais que na hora de conhecer pessoalmente, às vezes tenham mil surpresas, ao invés de ter um logo simplesmente da empresa, a gente achava simpática essa ideia, e isso daqui mostra um pouco do como a gente tem uma equipe que tem caras diferentes. E a gente até estava conversando um pouco, né, Roberto, sobre processo seletivo. Eu adoro fazer processo seletivo e escolher a pessoa que seja mais diferente do universo que eu tenho ali. Quanto mais pessoas fora daquele contexto de pessoas iguais, mais enriquecedor vai ser o meu projeto, mais enriquecedor vai ser o meu trabalho, trazer perspectivas diferentes, trazer olhares diferentes, trazer novas formas de pensar e entender as coisas. E uma coisa que é muito clara para mim, depois de todo esse tempo, é quanto quase todo mundo que entra na ViaMia sai um pouquinho diferente de lá.
de alguma maneira, passar por aquele ambiente muda um pouco as pessoas de várias maneiras diferentes. E, essencialmente, eu fico pensando muito nisso. Acho que, para preparar esse material, eu fiquei tentando refletir muito sobre isso. O que fez diferença para a gente? O que faz diferença num momento de exceção como esse, um momento que ninguém nunca planejou, ninguém nunca imaginou. Aliás, se tem uma certeza, é que foi tudo diferente do que a gente planejou, né? Assim, foi tudo diferente do que... Ano passado eu tinha feito o maior cronograma da minha vida. Eu cronogramei o ano inteiro, uma planilha gigante, apresentei para a equipe, todo colorido. Eu joguei fora, nada daquilo pôde acontecer, nada foi dentro do que a gente planejou. E o que fez mais diferença foi sempre a gente ter conseguido criar um ambiente de confiança entre as pessoas. E aí, pensando nisso, tentando resgatar essa história toda, da onde isso tinha começado, quando que eu percebi isso? Isso estava lá antes de mim, antes de eu chegar na Via Mia? Foi uma coisa que aconteceu com o tempo? E me veio a minha primeira memória de um ambiente de confiança muito claro que veio à minha cabeça. Foi na minha primeira festa de fim de ano da Via Mia, em 2008. Quando eu era estagiária, tímida, na minha, ali, sem saber ainda muito o que estava acontecendo, onde eu estava me metendo. E eu vi a pessoa que era do RH na época, a nossa analista de RH, falando que ia ter que ir embora porque ia ficar tarde para ela voltar de ônibus para casa, então ela precisava ir embora naquela hora. O Roger perguntou para ela: você dirige? Ela falou: dirijo, mas eu não tenho carro. Ele tirou a chave do carro dele e entregou para ela: bota no meu carro. Eu olhei aquilo e falei: gente, esse homem é louco, ele é o dono da empresa, tá entregando o carro para a menina do RH. Qual o contexto? Que coragem! Eu nunca faria isso, entregar meu carro desse jeito? Como assim? E foi aí que eu percebi. Porque ele confiava nela. E ele confiava em todas as pessoas que ele tinha escolhido para estarem no time dele. As pessoas que ele tinha decidido que eram as pessoas certas para fazerem a empresa dele seguir do jeito que ela era. Para conseguir fazer aquilo que começou como um sonho dele seguir adiante. Mas a gente cresceu. Quando eu entrei em 2008, nós éramos 5 lojas próprias. Hoje nós somos 95 franquias. E aí eu fico me perguntando... Muita gente me pergunta, inclusive, mas e aí, como é que vocês fazem isso hoje? Como é que vocês conseguem manter esse clima? Como é que vocês fazem esse escritório? Eu já estou no 4º escritório da Via Mia, a gente já se mudou 4 vezes nesse período. E sempre fomos crescendo, sempre fomos ganhando força, fomos ganhando outra proporção. Vou dizer que é o Roger hoje que entrega a chave dele para a pessoa do RH? Não é. Ele não tem mais como ser essa figura que representa isso para todas as pessoas ali dentro hoje. Gente, seria impossível. Ele não teria nem conta de conseguir pensar individualmente em cada uma daquelas pessoas e ter relação com todo mundo o tempo inteiro. O nosso negócio mudou. A gente passou a ter um novo cliente dentro do nosso negócio. No momento em que você passa a ter franquia, aliás, eu lembro muito de quando a gente foi ter franquia pela primeira vez, foi em 2009, que o Roger falou: não, beleza, a gente tinha uma fila de pessoas interessadas em abrir franquia da Via Mia, e a gente foi quebrando vários paradigmas. Primeiro era: nunca vou ter loja em shopping, tivemos loja em shopping. Nunca vou ter franquia, tivemos franquia. E aí, quando a gente foi ter as primeiras franquias, eu falava: Roger, você é louco, a gente não tem a menor condição de fazer isso, a gente não tem a menor estrutura para ser organizado o suficiente e ter franquia. É um negócio completamente diferente, como é que a gente vai fazer isso? E aprendemos a fazer. A gente ficou 4 anos testando muito esse modelo, entendendo quais eram os limites, quais eram as nossas responsabilidades. É uma responsabilidade muito grande, porque você passa a ter vários clientes. Você não tem... Eu não vendo simplesmente para... Eu não preciso só que a cliente goste do sapato ou da bolsa que o estilo está criando, que eu estou apresentando. Eu preciso convencer o franqueado daquilo. Eu preciso apresentar aquele projeto para o franqueado para que faça sentido para ele, e aí sim ele compre, e aí sim ele venda para a cliente dele. E mais, que a percepção de loja que a cliente vai ter na loja dele, seja em Manaus, em Curitiba ou em Ipanema, tem que ser a mesma. É a mesma marca que eu estou falando. Então, esse novo cliente muda muito a nossa relação com o negócio como um todo. E são milhares de empresários. Eu tenho pelo menos 50 empresários envolvidos nesse negócio. E ser empresário hoje, definitivamente, é ser equilibrista. Eu acho que sempre eu acho que faz parte do papel do administrador de uma empresa, mas no momento de pandemia em especial, é equilíbrio de pratinho o tempo inteiro. É você conseguir entender como que eu vou conseguir pagar fornecedor, pagar meus funcionários, pagar os meus custos, pagar o aluguel, pagar toda a estrutura de uma empresa sem entrar nenhum dinheiro. Porque tem esse fator, a gente ficou 3 meses de lojas fechadas, entrando dinheiro do e-commerce, mas como é que você faz essa conta fechar? Como é que isso dá certo? E não é só o nosso diretor ou o nosso CEO tendo que pensar nisso. Eu tenho 50 franqueados desesperados. E no papel de uma franquia, a relação que você cria com a franqueadora me ajuda, sempre. A gente está aqui para tentar oferecer suporte para o franqueado. E como é que eu ofereço suporte para o franqueado numa situação que às vezes eu não sei a resposta? Como é que a gente vai conseguir sair dessa junto? Como é que a gente faz esse equilíbrio? E foi muito difícil, assim, eu acho que foi difícil para todo mundo, de várias formas. O Roger foi um que teve que se envolver diretamente nas contas e nas negociações com todas as partes para fazer isso acontecer. E a gente está numa relação que a gente nunca foi tão distante, porque ele precisou mergulhar naquilo.
Era o momento dele conseguir entender aquilo e fazer como que a gente vai sair desse buraco. Como é que a gente sai dessa situação junto? Como é que a gente faz conta para ninguém sair perdendo? Porque também seria muito fácil. Falar, então tá, não paga o fornecedor. Mas isso quebra completamente a minha cadeia. Até teve uma situação em que o Carlos Ferreirinha falou uma frase que o Roger cita muito pra gente, que é sobre a sustentabilidade do negócio. Como sustentar aquilo, né? Como você faz para aquela conta fechar. E não adianta ele simplesmente ignorar uma das partes, tirar um dos stakeholders e falar, não, eu não vou trabalhar agora. Eu preciso trabalhar com todas as partes, eu preciso equilibrar isso de alguma maneira. E a verdade é, todas as pessoas empregadas no planeta, em algum momento, sentiram medo de ser demitidas. E é engraçado isso, porque algumas pessoas falam, puxa, mas você com 12 anos... É lógico, gente, com todas as pessoas tiveram isso. A gente não sabe o que vai acontecer com as empresas. Quantas empresas queridas que eu, como consumidora, amiga, ou de várias formas diferentes de relação, vi tendo que fechar as portas num momento como esse porque não tinha opção. Porque não tinha fluxo de caixa, porque não souberam se adaptar ao negócio, porque não conseguiram fazer algum tipo de adaptação necessária para que o negócio durasse mais tempo. E aí a pergunta é, como estimular seu time em um momento como esse? Se alguém descobrir, me conta. É isso que eu posso dizer. No comecinho da pandemia, eu recebi ligação de muitos amigos empresários ou... Olha o Roger entrando. Empresários ou pessoas que participaram de alguma maneira, que têm suas equipes e tal, que me ligavam e falavam, puxa, o que você está fazendo? Como é que você faz para o seu time estar animado e a fim de trabalhar, e entregando prazo, e entregando tudo isso? É muito difícil. E a minha resposta sempre foi a seguinte, eu acho que a principal questão é, ouçam as pessoas. Vocês têm que ouvir todo mundo. No momento em que eu, por exemplo, passei a dedicar na minha vida um dia da semana integral a ouvir a minha equipe. Eu tenho reunião de hora em hora com cada pessoa da minha equipe para poder ouvir as pessoas. E eu não quero ouvir só da meta do trabalho, do que ele está entregando. Eu quero saber como é que foi o fim de semana, quero saber se ele está dormindo bem, eu quero saber como é que está a relação dele com a mulher, com o marido, com a família, com os filhos, como é que está sendo isso, como é que é fazer faxina no meio disso tudo. Eu quero entender o que está passando na cabeça das pessoas. Não adianta eu simplesmente ficar buscando resultado, metas, métricas de qualquer tipo, se eu não conseguir entender o que aquela pessoa está sentindo. Porque cada um daqueles sentimentos daquela pessoa vai refletir muito no trabalho dela. E se eu não conseguir perceber nela, e se eu não conseguir ter através do computador um pouco da troca que eu tinha pessoalmente, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então, para mim, se eu tivesse que dizer, ouvir a equipe é o que faz mais diferença. E pra gente, principalmente, ouvir a equipe é porque essa sempre foi a nossa maior conquista. Ter o time que a gente teve foi o que fez diferença pra gente chegar aqui. Foi o que fez diferença pra gente fazer o nosso negócio sempre. E aí, com isso, esses times que a gente tem tiveram que se organizar para mudar a rotina de trabalho. De repente, a gente não tinha mais troca, a gente não tinha mais dia a dia. E vamos ser sinceros, eu não quero de jeito nenhum ficar aqui contando uma história de que não, nós somos perfeitos, é a melhor equipe do mundo, não temos problemas, é um mundo fantástico onde tudo acontece. Definitivamente não é isso. Não é mesmo. Há pelo menos 2 anos eu tento reunir todos os coordenadores criativos para fazer uma reunião semanal ou pelo menos quinzenal de alinhamento entre assuntos e a gente nunca conseguiu. Só que agora a gente conseguiu, porque a gente chegou num momento em que aquela troca do vai na mesa dele e fala com ele rapidinho, não era mais suficiente, não era mais possível, na verdade. Eu precisava ter essa troca de alguma outra forma. E isso virou uma regra. Então, toda quinta-feira, 11 horas, o time se encontra e eu tenho muita tranquilidade e orgulho de dizer que nós nunca estivemos tão próximos em todos esses anos de trabalho. A gente hoje consegue saber o que o outro está sentindo, perceber o que está afligindo, quem está precisando de mais apoio naquele momento. A gente passou a usar um gerenciador de tarefas. Gente, se você me dissesse isso 6 meses atrás, eu jurava que nada disso ia acontecer. Eu tinha certeza. Falei, Trello, Asana, nunca vou conseguir fazer designers usarem isso. Todo mundo é muito desorganizado, orgânico. É mais fácil você chegar na mesa do amigo. Não, faz essa artezinha pra mim, por favor, só essa. E quando eu fui ver, eles tinham feito isso sozinhos. Eles tinham ido, se organizado, criaram um formulário para franqueados. O franqueado entra, faz um pedido, aquele pedido vai direto para o nosso gerenciador de tarefas como um cartão, o marketing acrescenta conteúdo, transmite para o design que prepara a arte e coloca lá. Eles criaram um processo entre eles que eu estava há anos como gerente de criação tentando criar e nunca tinha conseguido. A gente passou a fazer treinamento à distância e eu mais uma vez assumo essa culpa. Eu sou uma das maiores medrosas da empresa. Eu acho que eu sempre fico numa de não, mas não tá bom o suficiente pra gente conseguir botar na rua. Treinamento à distância, eu sempre falava isso. A internet vai cair, ninguém vai ter conexão boa o suficiente, a internet no Brasil é horrível, isso não vai dar certo, tem que ser no olho, as pessoas não vão sentir a nossa energia de verdade, não vão sentir quem a Vigamia é.
E a gente não tinha mais opção. A gente precisava treinar à distância, a gente precisou fazer um showroom inteiro à distância, a gente precisou apresentar uma coleção para os franqueados à distância. E a gente precisou lançar muito projeto antigo. Muito projeto que a gente tinha, por exemplo, como cupom da vendedora. A gente fala nisso há 1 milhão de anos. Omnichannel. Eu e o Roger fomos na NRF ano passado, 2018. Não, 2019. E isso parecia já, tipo, gente, Omnichannel, até hoje estamos falando sobre isso. E a gente não tinha botado no ar ainda. Isso tudo já é um assunto falado há muito tempo, mas quem efetivamente tinha conseguido fazer? Pick-up Store, quantos projetos que a gente tinha engavetados e que queria fazer acontecer, e de repente precisou ligar o turbo e fazer acontecer. Não importa se foi totalmente planejado, se está perfeito, se está muito redondo, se foi testado, prototipado, a gente não tinha mais tempo. A gente precisava fazer venda pelo WhatsApp. A gente precisou da noite para o dia que todas as lojas tivessem um WhatsApp, tivessem um canal onde a cliente pudesse ir lá, escolher a cidade que ela queria comprar e fazer a compra dela através do WhatsApp de alguma maneira. E aí a gente começa a perceber como cooperar e não competir sempre foram parte fundamental do nosso trabalho. É engraçado, eu lembro muito de quando a Raquel, nossa coordenadora de VM, entrou na VMia, a primeira semana dela, ela olhava para minha cara de longe, assim, ela falava, obrigada. E eu ficava, o que essa menina maluca tá falando? Por que ela tá me agradecendo? E aí, depois de muito tempo, a gente conversando muito sobre isso, ela falava, puxa, isso não é normal no mercado. Eu estou acostumada a trabalhar no mercado de moda, eu já trabalhei em várias empresas, e essa troca que a gente tem, de um ver que o outro está prejudicado, tem uma entrega muito grande para fazer, a gente tem timings diferentes entre os departamentos, então o estilo tem que negociar produto. Tem um momento que elas precisam fazer uma negociação e elas precisam de concentração, elas precisam de algum isolamento lá dentro. E a gente é muito barulhenta, a gente canta, a gente briga, a gente berra, a gente dança. Naquele momento, todos os departamentos têm que respeitar aquele momento do estilo. Tem um outro momento em que o VM está fazendo vitrine, tem que pintar 80 isopores coloridos com pincel e tinta. E aí, quando você ia ver, tinham 20 pessoas da equipe de criação às 9 horas da noite que viram a amiga lá tendo que fazer uma coisa com prazo muito apertado e todo mundo abriu mão, não, eu fico aqui com você, eu vou fazer isso com você. E isso sempre foi muito natural. Isso nunca foi uma frase que a gente estampou na parede para, gente, entendam, é assim, a gente colabora, a gente ajuda, a gente faz isso para o outro. Isso foi natural. Isso foi acontecendo a partir do tipo de relação que a própria equipe foi criando entre si. E esse ambiente de confiança foi completamente determinante para a gente passar por um momento desse. Então, hoje, no momento em que talvez o Roger não pudesse estar tão próximo da gente, porque em muitos momentos era o Roger que virava assim, puxa, eu não acredito que a gente perdeu o dia do hambúrguer. A gente tem que comemorar o dia do hambúrguer. E aí, no dia seguinte, estava o próprio Roger na chapa fazendo hambúrguer para a empresa inteira e brincando e trazendo essa relação muito próxima de todo mundo. Nesse momento em que ele estava equilibrando o pratinho, ele estava equilibrando ração igual aquele cachorrinho do bife, ele não tinha como estar envolvido nisso. E o time do lado de cá estava muito unido, muito focado em fazer a empresa acontecer, em fazer o negócio acontecer, em fazer todas as adaptações necessárias, porque isso é muito delicado também. A gente fala sobre colorido e alto astral. No momento em que tinham 1.500 pessoas morrendo por dia no mundo, no Brasil, eu não tinha como ficar falando de um jeito só como se a vida fosse muito leve, colorida e alegre e nada tivesse acontecendo. Não dá para ignorar e seguir a nossa comunicação como estava planejada já há muito tempo. A gente tinha que fazer uma campanha de Dia dos Namorados. O que a gente podia fazer? A gente fez uma campanha de drone, com um drone indo na casa das pessoas e percebendo, conseguindo ver a relação dos namorados, conseguindo ver o carinho que existia e aquela rotina que estava tendo se formatar nova. A gente teve que se adaptar. E para conseguir fazer isso, o time precisou se unir muito, e fazer muitas reuniões, e fazer muito brainstorming, discutir de que maneira aquilo poderia acontecer. E aí aqui, eu não gosto de ficar só falando, então tem um videozinho que nem é tão atual, tem algumas imagens não tão atuais, mas que mostra um pouquinho de quem a gente é, de como é o clima do nosso escritório e como essa dinâmica acontece, inclusive com as trocas da equipe como um todo. Eu queria agradecer muito
porque acho que até entrar na VMI eu achei que fosse impossível achar um lugar que eu gostasse de todo mundo, gostasse de trabalhar, gostasse de acordar todo dia e vir. Como é que fala, sabe? É só obrigado mesmo pelos sorrisos e pelos ensinamentos e... Não dá nem pra esporro, porque nem isso minha chefe foi capaz de me dar. Mas é isso, assim, aqui eu conheci uma coisa que eu até mandei pra Ju, que eu escrevi pra ela, que aqui não existe hierarquia, não existe chefe, sabe? Eu vejo líderes, assim, que realmente lideram pelo exemplo e, cara, eu não vejo a hora de ir pro mundo e poder espalhar o que eu aprendi aqui, porque eu acho que é isso. A gente tem que pegar o que a gente ganha e recebe aqui e levar pra longe, porque é um favor que a gente faz e... Muito obrigada. Essa é a Duda, que é foi uma das nossas designers e resolveu sair da VMI em algum momento para fazer mestrado em Portugal. E no dia que ela foi fazer essa despedida, ela pediu, não, gente, eu preciso falar com todo mundo. E aí a gente se reuniu ali no departamento de criação e ela resolveu falar isso. E ela acabou abrindo muito mais sobre a vida pessoal dela, sobre o momento que ela estava antes de entrar na VMI, sobre tudo que ela passou antes de estar lá. E a verdade é que a gente sempre foi muito mais do que amigo. E ela fala sobre isso, sobre muito mais do que amigo, não, muito mais do que colega de trabalho. A gente sempre foi muito amigo. E muito mais do que amigo, muitas vezes, assim. A gente é meio família, de algumas maneiras. E eu fico pensando nisso, o quanto... Mais uma vez, assim, enaltecendo, eu não quero ficar dizendo aqui que nós somos um ambiente de trabalho perfeito, que é tudo lindo. Mas e muita gente me pergunta, mas como é que vocês conseguem ter isso? O que faz diferença? Como é que vocês conseguem criar essa relação entre vocês? Como é que vocês conseguem ter chefes assim? E a verdade é, você tem que ser o chefe que você gostaria de ser para os outros. Que você gostaria de ter. Como que você consegue ser um chefe que você gostaria de ser? Que tipo de coisa o seu chefe poderia fazer? Que tipo de liderança você esperaria? Que tipo de relação você gostaria de ter? E assim, na hora de acontecer algum problema, a gente vai estar junto, acontecem vários problemas, existem vários perrengues, existem várias situações onde a gente fica completamente descabelado, o que eu faço dessa? É super delicado isso também, às vezes, a gente tem um pouco de medo, e algumas pessoas têm essa percepção, parece que a gente não trabalha. Fica assim, mas eles são muito felizes o tempo inteiro e não trabalham. Gente, vocês não têm noção do quão produtivo, quão mais produtivo é você ter um ambiente de trabalho alegre, descontraído, em que as pessoas confiam umas nas outras, acreditam umas nas outras, do que você ter um ambiente onde você, teoricamente, não pode ouvir música, tem que ser todo mundo sério, todo mundo com dress code super combinado. Dress code é uma coisa que a gente definitivamente nunca falou na VMI. Nunca precisamos chamar alguém para falar, olha só, agora você tem que se vestir dessa maneira. Inclusive, nem sei se a Simone está aqui assistindo, mas eu vou falar da Simone, que é a nossa jurídico da VMI. Eu lembro muito do primeiro dia da Simone. Ela, como uma boa advogada, chegou de camisa social, calça social, uma forma jurídica de se trabalhar. Eu acho que ela chegou na VMI, ela olhou para aquilo e falou, cara, definitivamente não é esse o ambiente que eu estou. E ninguém chamou ela para conversar, para falar. Ela poderia se vestir do jeito que ela quisesse, ela tinha que se sentir do jeito que ela se sentisse à vontade. E no dia seguinte ela estava de calça da Adidas e tênis. Isso para mim foi muito marcante, porque no dia seguinte ela virou e falou assim, não, beleza, eu posso ser quem eu efetivamente sou, eu posso conseguir chegar do meu jeito e fazer acontecer da maneira que eu entendo que vai funcionar melhor e que eu me sinto à vontade. E essa confiança que aparece se mostra dessas formas, né? Às vezes é na própria relação de você conseguir apresentar um projeto com mais segurança, de você conseguir trazer ideias sem ter medo de ser reprimido por trazer, talvez não ser uma ideia que pareça tão boa assim. E às vezes é no jeito de se vestir, na forma de você se arrumar. E a gente até, vou mostrar um vídeo de uma brincadeira que a gente fez na quarentena sobre uma das maiores transformações que a gente viveu nos últimos anos, que é a Ana Paixão, que é uma das nossas pessoas do VM. E eu vou mostrar aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vamos ver seu tamanho, a cor dos seus olhos. Muito simples, mas adorável. Em breve verá que beleza será. A Ana me chama de Dinda de Cachos, porque ela fala que eu enchi tanto o saco dela por causa da transição capilar, porque eu vi ela sofrendo com aquela progressiva, tem que fazer logo, eu tenho que viver isso, porque a raiz está vencendo. E eu era a primeira a falar, Ana, pra que você vive essa escravidão? Poxa, claro que se ela quisesse ter o cabelo liso, ela ia ter o cabelo que ela quisesse, isso que importa. Mas pra que ficar se refém de uma coisa porque alguém te disse que o seu cabelo tem que ser liso? E ela um dia resolveu assumir e viver a transição capilar dela. E a gente sempre fala isso, a força da Ana estava nos cachos dela. Ela hoje é uma pessoa completamente diferente, ela se transformou completamente, ela tem muito mais brilho, ela tem muito mais vida, ela é uma pessoa muito mais confiante sobre quem ela é.
E essas nossas trocas, esse nosso carinho do presencial, do abraço, de chegar e conseguir beijar as pessoas e estar junto, precisava se transformar de algum jeito. Como é que a gente poderia fazer para trocar esse carinho virtualmente? E isso daqui são só 3 exemplos do que aconteceu comigo, de receber em casa presentes de pessoas da equipe. Um dia que você chegava numa reunião com uma cara meio assim, as pessoas sentiam que você não estava bem, ou acontecia algum projeto que não dava certo e as pessoas, putz, ela está super arrasada, ou no momento de mais ansiedade, quem não ficou mais ansioso na quarentena? Já aconteceu de, durante a reunião que eu estava, toco a campainha, é o iFood com algum presente de alguém da minha equipe para poder mandar. E foram milhares de trocas de presentes e calorias entre toda a nossa equipe, um dando força para o outro o tempo inteiro, um estimulando o outro o tempo inteiro. Então, o que eu posso dizer, sinceramente, é, em tempos de exceção, a diferença não está no que você decide fazer nessa hora, mas no que você fez até então. É lógico que a forma como você vai conduzir aquela situação naquele momento faz toda a diferença. Não adianta você ter tido toda uma história até então e quebrar tudo e jogar por água abaixo. Isso tudo faz diferença. Mas o mais importante disso tudo é uma construção de clima, uma construção de marca, uma construção de cultura que você tem o tempo inteiro até você chegar nesse lugar. E isso aqui é uma pergunta que eu aprendi num curso que eu fiz há um ano, foi um ano e meio, e a professora um dia botou essa pergunta no quadro. Estamos em 2030 e a empresa onde você trabalha acabou. Por quê? E eu voltei para casa dessa aula pensando muito, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Porque a verdade é essa, todos os negócios têm fraquezas, assim como todas as pessoas. Aliás, pessoas jurídicas são feitas de pessoas físicas. Quais são as suas fraquezas? E que fraquezas poderiam comprometer a existência do seu negócio? O que daqui a 10 anos pode fazer o seu negócio ter acabado? Às vezes é o tipo de comunicação, às vezes é a falta de adaptabilidade do negócio em si, às vezes é a sua relação, a falta de relação com o cliente. Existem várias formas possíveis de você perceber que lá na frente pode ser que seu negócio não faça sentido. E você pensar nisso bem antes disso virar um problema a ponto de colocar o negócio em risco, faz toda a diferença. Mas nesse momento, o que a gente teve que pensar é, estamos em 2020 e a empresa onde você trabalha acabou. Por quê? O que fez o seu negócio acabar? E o que fez o seu negócio continuar? Yesterday. Vou só voltar aqui, é o seguinte. Esse aqui é um trecho do Kung Fu Panda. Nunca me imaginei citando uma animação numa apresentação, mas que eu acho, é uma frasezinha antiga, mas que eu acho muito legal, importante de trazer nesse momento. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Então, o passado é história, o futuro é um mistério e o agora, o presente. E é um presente mesmo. Eu acho que a gente tem que encarar como um presente. É um presente de todas as escolhas que a gente fez ao tempo inteiro. Hoje a gente estava fazendo fotos para a ViaMia e o maquiador, em um momento reflexivo, virou para mim e falou assim, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria para mudar alguma coisa? Eu falei, não. Porque se eu mudasse alguma coisa, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não estaria onde eu estou hoje. E isso para mim é muito claro, assim, eu sempre tive muita certeza disso. E a gente ficou horas filosofando sobre esse assunto. E eu acho isso muito importante da gente ter consciência, da gente entender que o que a gente está hoje é consequência das nossas escolhas. E se você não está feliz com onde você está hoje, pensa no hoje, nas escolhas que você está fazendo para conseguir entender o que vai acontecer com você amanhã, para conseguir planejar um futuro melhor. Por mais que você não tenha consciência, não tenha controle do que vai acontecer no seu futuro, você pode pelo menos fazer escolhas que possam te levar para um caminho que faça mais sentido para você. E isso vale para pessoas sobre autoconhecimento, mas vale para pessoas jurídicas. Vale para a empresa. O que você espera para a sua empresa? Não adianta você ficar querendo resultado, se você não cria um ambiente que seja confortável o suficiente para que as pessoas que fazem parte da sua empresa desejem aquele resultado como você. O objetivo daquele resultado não pode ser só seu. As pessoas precisam querer aquilo junto de você. Então, a grande pergunta para mim é, quem era você antes da pandemia? Não é só quem você é hoje. Qual é a sua cultura? Essa é a nossa cultura. A nossa cultura é ser colorido, a nossa cultura é ser alto astral, a nossa cultura é amar as pessoas que estão trabalhando com a gente, é querer fazer parte daquele trabalho junto de todo mundo que está formatando aquele trabalho com a gente. Não adianta eu estar feliz sozinha, não adianta eu estar ganhando dinheiro sozinha, não adianta eu bater meta sozinha. Eu preciso que meu time esteja fazendo isso comigo. E até porque eu só vou conseguir bater meta se a equipe que trabalha comigo estiver batendo meta junto. Se eles estiverem conseguindo fazer o que eles vão fazer. Eu hoje só consigo dedicar um dia da minha semana a entender como está cada um, porque eu tenho uma tranquilidade total de entregar demandas para eles em algumas situações, em discutir o que eles vão fazer, determinar projetos e pautas e assuntos, e saber que as coisas vão acontecer. E vão acontecer porque eu confio neles. E porque eles confiam em mim. Porque eles me veem como a líder que eles acham que faz sentido para esse momento de alguma forma. Então, isso aqui até outro dia eu vi num podcast do Emicida, outra referência que eu não imaginaria citar nunca. O podcast Amarelo, ele fala: era importante voltar ao começo. Afinal, quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo.
E eu achei essa frase incrível, simplérrima, e faz todo sentido. Quando os caminhos se confundem, volta, para e pensa. Que escolhas você fez lá atrás que te fizeram chegar aqui? Que assuntos, que mudanças, que erros ou que acertos fizeram? Porque também não precisa ser um problema. Por que eu sou grata ao que aconteceu a mim para poder ter chegado onde eu estou hoje? Isso é a gente. A nossa alma sempre foi colorida. E hoje a gente precisou se adaptar um pouco. A gente descobriu que os olhos também sorriem. A máscara não vai tampar o nosso sorriso. A gente sempre falou em olho no olho, sorriso no rosto, alma colorida. E não vai ser uma máscara, não vai ser nada disso que vai conseguir fazer isso apagar. A gente precisa estar junto mais do que nunca. A gente precisa conseguir fazer... repensar o negócio da moda, que eu acho que tem um compromisso de repensar muitas vezes, especialmente numa hora como essa. A gente se viu discutindo isso muitas vezes lá atrás, muitas marcas fazendo máscara, e a gente falou, mas a gente vai fazer máscara? Eu vou ficar ganhando dinheiro em cima de uma história que está sendo tão dolorosa? Será que faz sentido? A gente produziu várias máscaras para as nossas equipes, para os nossos times, para que a gente pudesse estar cuidado, e cada funcionário recebeu máscara na sua casa para que a gente pudesse, mas a gente não estava vendendo máscara, nunca foi do nosso interesse fazer isso. E essa foi a nossa forma de conseguir se adaptar, de adaptar esse astral tão legal, sem ser de nenhuma maneira ofensivo a ninguém, sem querer ferir ninguém, sem querer criar uma oportunidade em cima de uma situação tão dolorosa para tantas pessoas. É isso que eu tinha para contar. Isso aqui é um projeto de lambe-lambes que a gente está fazendo aí para colorir a cidade, para tentar trazer um pouquinho de afeto do jeito que dá para trazer e abraços, já que não físicos, de que forma a gente pode se envolver. E é isso daí, vocês provavelmente vão ver bastante na cidade onde vocês estão. Vamos tentar espalhar isso por muitos lugares para vocês poderem entender um pouquinho da nossa história. É isso. Obrigada. Puxa, você é um presente para o mundo, sabia? Parece. É verdade, sim, com certeza. Obrigado demais, muito bom. Roger estava levantando a mão, queria falar alguma coisa. Você te promovia palestrante, Roger. Você tem canal de voz. Eu vi na apresentação, apareceu o Roger aqui. Fazer algum comentário? Pois é. Uhum. Sério? Bom, enfim. Se quiser, é só ativar o canal de voz, tá? Fica tranquilo. Olha só, eu tenho uns comentários aqui e tem uma pergunta que surgiu também e eu quero que todo mundo fique à vontade para colocar outras perguntas aqui no Perguntas e Respostas, se quiserem. E eu queria, antes de colocar minha própria pergunta, transmitir para vocês uma pergunta da Luísa Malburg, que está por aí. Ela está perguntando para a Tuxa, como você liderou com a evolução da sua carreira na VMia, como você lidou com a evolução da sua carreira na VMia, tendo iniciado como desenhista industrial e se vendo hoje como uma líder não apenas com foco em design de produto, da embalagem da marca, mas na administração e gestão da empresa como um todo. Como é que foi essa transição para você? Conta para a gente. É engraçado, eu acho que, mais uma vez, a resposta para essa pergunta seria sobre ambiente de confiança. Esse cargo onde eu estou hoje, que é de gerente de criação, eu comecei como estagiária de design, em algum momento virei designer, virei coordenadora de design e depois gerente de criação. Eu não esqueço do dia em que o Roger me chamou para falar que, olha, estava pensando, acho que a gente precisa de alguém que consiga liderar marketing, design, VM, alguém que consiga assumir essa função de unir 3 departamentos e fazer essa relação entre eles e o estilo ser cada vez mais azeitada, mais natural, que faça mais sentido. E eu acho que essa pessoa é você. Na época eu entrei em parafuso, eu falei, Roger, você está completamente maluco, você não sabe o que você está dizendo, eu não entendo nada de marketing, eu tinha acabado de começar a fazer um MBA em marketing, não entendo nada de marketing ainda, não entendo nada de VM, isso tudo é completamente novo para mim, estou aprendendo sobre design ainda, como que eu vou assumir essa função? E ele falou, eu confio em você. E naquele momento eu não estava confiando em mim e o Roger virou para mim e falou assim, você vai aprender. A gente vai aprender isso junto. A gente vai entender como é esse cargo, a gente vai entender como é essa função. E sempre foi muito natural. Essa minha evolução lá dentro aconteceu realmente, acho que de alguma maneira eu sempre fazia um pouco além do que era a minha função, assim, de alguma maneira, como designer, como coordenadora de design, eu já estava fazendo alguma coisa de outros departamentos, me metendo um pouquinho no VM. Então eu acho que essa migração acabou acontecendo de uma forma um pouco mais natural. E é a mesma coisa hoje, assim, hoje eu até brinco com isso, eu falo, gente, te dá uma moral aqui dentro dessa empresa que eu nem deveria ter,
Porque eu sou gerente de criação. Por que o comercial está me deixando ir lá me meter na ação que eles vão fazer e dizer que está certo, está errado? Por que o departamento de compras está me chamando para a reunião de planejamento e ouvindo o meu pitaco para falar sobre quantos sapatos a gente vai comprar na próxima coleção? Eu não deveria estar nesse papel. Mas eu acho que nesse ambiente de confiança, essa confiança foi conquistada. Acho que as pessoas foram aprendendo a confiar em mim, a confiar no meu trabalho e entender que se de alguma forma eu estava saindo do meu universo, saindo da minha esfera para ir levar uma informação, não era para roubar o lugar de ninguém, não era para atrapalhar ninguém, não era para apontar o dedo e dizer que alguém estava fazendo errado, era simplesmente, às vezes, para aprender, porque muitas vezes era isso. Muitas vezes eu via, não, tu chama, os produtos sempre atrasam, tá, mas atrasam por quê? Porque isso eu trabalhava no meu plano de divulgação, meu plano de marketing. Saber que um produto não vai estar na loja no momento em que eu planejei que ele tivesse vai atrapalhar, mas por que ele está acontecendo isso? Eu ia tentar conversar e entender, mas por que isso está acontecendo? E essa visão do todo do negócio, essa visão de saber o que faz essa orquestra acontecer desse jeito, que instrumento é cada um daqueles, fez toda a diferença na minha história. E eu acho que é uma coisa que faz sempre muita diferença. Eu acho que sempre que você se interessa pelo outro, é mais do que você brigar, do que você reclamar, do que você dizer, é você se interessar. Se interessar pelo trabalho, se interessar pela pessoa, se interessar pelo que está acontecendo. Eu acho que isso foi o que mais fez diferença nessa minha transição ao longo do tempo. Uhum. Tuxa, você sabe que você sabe da minha história, né, que também é no mínimo curiosa, né, assim, minha formação, né, com o que eu faço hoje e tal, é uma curva, né, que faz muito sentido considerando tudo que aconteceu, mas é uma curva. Uhum. E eu estava pensando sobre isso outro dia e te ouvindo agora, eu acho que assim, a função que a gente tem no mundo ela irrompe, né? Ela surge, mesmo que a gente tenha estudado outras coisas ou tomado decisão, né, de ir para um outro canto, mas o que a gente realmente o que a gente está pronto a oferecer, a trazer para o mundo, querendo ou não, vai acabar surgindo, vai acabar se manifestando, né? Nas oportunidades que surgem para a gente, nos insights que a gente tem, nos sopros que a gente ouve no ouvido, porque às vezes as decisões da gente sobre aceitar ou não aceitar uma oportunidade são motivadas por mais do que um processo simplesmente racional, né? Assim, racionalmente você não tomaria aquela decisão, né? Não aceitaria aquele convite, mas lá pelas tantas se faz parte da sua identidade, aí você acaba se deixando levar. Se tem uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos é ouvir a intuição, né? Ouvir esses movimentos menos racionais, mas que são muitas vezes o que a gente tem de mais verdadeiro, né? Nos impulsionando aí a fazer pelo outro e tal. Com certeza. Bom. Isso aí. Que bom que você aceitou, né? Que bom que você resolveu a minha confiar. entrada na Via foi assim, eu até brinco com eles, porque eu antes era estagiária da TV Globo e eu tinha entrado aquela lavagem cerebral, né? Não, porque aqui tudo acontece, a melhor empresa do mundo, 20 mil funcionários, melhores benefícios. E eu fui fazer entrevista para a Via porque eu não estava feliz na Globo, não estava fazendo sentido para mim naquele momento, estar naquele lugar, daquele jeito. E a entrevista era do tipo, olha, você vai ganhar menos, você vai ter menos benefícios, você vai trabalhar mais, é uma empresa muito pequena. Eu, não, mas eu quero mesmo assim. E acho que foi isso, assim, acho que foi o sim não racional mais bem acertado que eu fiz em toda a minha vida. Sim, Eu acabei de viver uma cena parecida com essa no Rio Moda, né? Uma estagiária nossa que acabou continuando depois de se formar. Ela também tomou uma decisão que, do ponto de vista racional, ninguém, né? Assim, ela falou, não, Roberto, né? Ainda mais considerando, né, esse momento que a gente está vivendo, né? A perspectiva dela de tudo bem, a dobro do que ela ganha lá, mas ela ia ter que ficar 8 horas por dia numa sala no Leblon. Ela mora no Leblon, o trabalho era no Leblon, mas ela ia ficar 8 horas por dia de máscara numa sala convivendo com uma única pessoa. Ela falou, Roberto, eu não vou aguentar. Né? Assim, não tem condição. Né? E no Rio Moda, como você sabe, tem cachorro, tem macaco, tem tucano, né? Então isso são elementos físicos, né? Que eu acho que isso a Via também, né, teve na trajetória dela a condição de organizar, né? O ambiente físico do escritório é um presente também, né? E é um presente construído a muitas mãos, né? O Roger fazia questão disso, de chamar cada funcionário, todo mundo participou do processo de criação daquele escritório. E a gente teve a oportunidade de fazer alguns workshops do Rio Moda lá, workshops presenciais, né? Naquele momento em que isso não era possível, e impressionante, porque na certa altura do workshop todo mundo pedia, vem cá, não vai ter um tour pelo escritório, não? Porque a gente quer conhecer melhor e tal, muito bom. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta, essa é minha, assim, né? Também sobre cultura e tal, e
você sabe que a gente vem trabalhando muito o tema de branding, né, de diversas formas, tanto no programa especial de branding digital para moda, que vinha acontecendo de forma presencial, que a gente transformou num programa online, né, que está indo muito bem, foi uma descoberta. Aliás, o Eduardo Ribeiro está com a gente aqui, ele entrou, estava dando aula, entrou mais tarde, mas ele é um nosso mega, super parceiro, querido, amigo, tudo de bom na elaboração desse programa. Né? Foi uma ideia inicial dele, né, que a gente também confiou e começou a realizar. E ilustrando um pouco, né, como as decisões são tomadas, né? A gente estava em janeiro, a gente estava com tudo preparado para realizar a 4ª edição do programa dia 4 de julho, estava tudo, né? E aí, em março, quando rolou, a gente olhou e falou, cara, não vai rolar, né? Não vai dar. Em julho, a gente, em vez de adiar, a gente decidiu antecipar, né, para junho e fazer online. Então, a gente foi assim, a gente desceu ladeira abaixo, né, no processo de aprender como fazer. E o Eduardo junto sempre e tal, foi um privilégio, a gente está aprendendo muito. Mas, enfim, e aí quando a gente fala de branding, né, quando a gente trata do tema, a gente tende a relacionar muito branding com comunicação, né, e com estratégia, né, porque o branding tem a ver com estratégia de marca e ele se manifesta muito pelas ações de comunicação, né. Mas pelo que você está contando hoje, Tuxa, e essa é uma pergunta, né, me parece que a raiz do branding, né, a essência do branding, ela repousa muito mais na cultura, né, do que na comunicação. Quer dizer, o branding talvez ele se expressa pela comunicação. Mas se for buscar uma razão para o branding, né, uma origem do branding, ele está mais na cultura do que nas ações de comunicação, que são mais periféricas. Né? Acho que o branding nasce mais do miolo, né? Do tronco, né? Do miolo. Eu queria saber o que você acha disso, né? O quanto que você acha que a cultura da Via Mia se manifesta exteriormente, né? Assim, como é que é essa passagem de uma coisa para outra? Eu acho que isso me fez lembrar muito de quando começaram há alguns anos atrás, talvez quase 10, começaram a falar sobre marketing de propósito. E aquilo me intrigou muito no começo. Eu ficava assim, o que é marketing de propósito? Como assim? E aí eu assisti várias palestras, li bastante sobre aquilo. E o que me intrigava é que, para mim, pela minha escola de Via Mia, falar sobre as minhas fortalezas e que eram efetivamente verdadeiras para mim, falar sobre as coisas precisarem fazer sentido para o meu negócio, eu precisar sentir, eu precisar perceber aquilo de uma forma verdadeira antes de falar sobre aquilo, era a base do negócio. Eu não tinha como fazer uma forma diferente. Eu via o mundo muitas vezes falando de sustentabilidade e eu falava, como é que eu vou falar sobre sustentabilidade e veganismo fazendo cor animal? Não é a minha verdade, não é a minha fortaleza, não é o assunto que eu vou precisar abordar, pelo menos não nesse momento, não dessa forma. Que outros assuntos eu tenho para abordar? E eu acho que quando você constrói uma marca, hoje em dia é muito mais possível você construir uma marca já pensando no branding, você já formatando aquilo que você quer, aquilo que você planeja e você mais ou menos planejando o que você espera dali para frente, para que você crie uma cultura efetivamente do zero e tente manter ela de várias formas, seja no seu produto ou serviço, ou naquilo que você efetivamente vende, seja no ambiente de trabalho, seja na sua forma de comunicação, e conseguir desdobrar aquela proposta de valor em todos os pontos de contato que você tem, de alguma forma, com seus stakeholders. Na Via Mia, quando a gente começou, né, em 1998, bem antes de eu entrar na Via Mia, não existia isso ainda. Começar negócios na década de 90 era uma ousadia que várias empresas estavam começando, né? Não à toa tem várias marcas de moda hoje muito legais que começaram no final dos anos 90, porque foi um momento em que o mercado começou a dar espaço para isso, né? Depois de períodos econômicos complicados, ditadura, plano real e muitos momentos em que criar negócio era praticamente impossível, ainda mais de varejo, criar um negócio ali era kamikaze, vamos tentar, testar, tentar e acertar, tentar e errar e ver no que isso vai dar. E quando a gente foi se pensar como marca, a Via Mia era Via Milano na época ainda, no momento em que a gente começou a se perguntar quem a gente era, a gente conseguiu buscar dentro da nossa história qual era a nossa raiz, foi o que você falou, o que tinha levado a gente ali, o que fez a gente ser daquela forma. E mesmo quando você faz um rebranding, né, um reposicionamento de uma marca, que você pega às vezes um negócio e fala, cara, não tá funcionando desse jeito, pro tipo de assunto que eu quero, ou pra proposta que eu quero, agora você precisa mudar, você não vai virar para uma empresa e mudar ela radicalmente. Você vai tentar entender o que ela tem de melhor, o que ela tem de pior, quais são as fraquezas dela, e tentar entender para trabalhar aquilo e fortalecer o que você pretende daquilo. Como que você consegue trabalhar a melhor visão da sua marca. Só que não adianta você, e isso é uma coisa que eu sempre defendi, eu acho muito delicado o trabalho de uma agência de branding, de ir lá, você chega numa empresa, vira lá e fala, a sua cultura é essa, não, ó, agora é essa daqui, vou estampar na parede, vou te mandar um manual, entuba isso porque esse é o seu novo modo de ser.
Nunca vai acontecer. Não pode ser simples como isso. A cultura precisa ser criada. Você precisa, mais uma vez, criar confiança. As pessoas precisam acreditar naquilo. A gente, ano passado, fez esse trabalho de rever nosso logotipo, criar uma identidade, uma tipografia institucional com a Plau Design, e a Plau fez muito bem esse trabalho, porque eles viraram pra gente e falaram isso, tipo, eu não quero chegar aqui e dizer quem é VIA MIA pra vocês. Vocês estão aqui há milhares de anos, quem sou eu para vir aqui contar para vocês quem vocês são? Eu quero ouvir de vocês, eu quero construir isso junto, eu quero que a gente faça isso a 1000 mãos. E era um trabalho realmente de uma consultoria de fazer junto, da gente sentar e desenhar letras e tentar e testar. E primeira vez que a gente foi, ele voltou e falou assim, gente, a gente não está pronto para começar esse trabalho, a gente precisa de uma pesquisa. A gente precisa entender, para começar, quem está comprando na loja de vocês. Vocês estão de fato se comunicando com a pessoa que está na loja? Isso está fazendo sentido? Porque às vezes você está criando para uma pessoa, mas quem está efetivamente comprando é um público completamente diferente. Então a gente voltou atrás, foi fazer uma pesquisa, entender a nossa consumidora. E aí a gente começou a descobrir, inclusive, que a gente subestimava muito a nossa consumidora. Várias vezes a gente achava coisas assim que eram completamente... não, mas ela nem lê. Mas ela não tem essa cultura. E ela tinha muito mais do que a gente pensava. Uma das coisas, por exemplo, que surgiu nessa pesquisa, que a gente fica rindo porque é particularmente inesperado, é que o nosso cliente, numa pesquisa Quali, não gosta de séries escuras. Ela, na hora de ver uma série na Netflix, ela prefere séries coloridas, solares, e isso fez toda a diferença pra gente. Primeiro porque já fazia sentido, mas na nossa arquitetura, por exemplo, quando você vê a nossa arquitetura nova da loja do Rio Sul hoje, é uma loja muito mais clara do que os projetos anteriores. A gente percebeu que esse colorido, essa ideia solar fazia muita diferença pro nosso negócio. Isso era branding, isso já estava lá dentro da nossa história, e a gente teve que pesquisar para conseguir entender de que forma aquilo poderia ser reproduzido. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que o branding é uma construção de onde você vem, reconhecimento de fraquezas e fortalezas para que você consiga planejar um futuro. Verdade, né? Verdade. Tem que ter verdade como assim, componente indispensável, né? Assim, né? Com certeza. A Alessandra fala, a verdade liberta, né? Assim, realmente a verdade liberta. Essa frase é antiga, né? Assim, é clássica, né? Mas eu acho que mesmo nos processos de rebranding, né? Que volta e meia é o caso, e a gente vê na moda mesmo uma série de casos necessários e bem-sucedidos, marcas assim renascendo praticamente, né? A partir de um esforço de rebranding, mas não é um processo ligeiro, né? É um processo que tem que ser muito respaldado na verdade. E para mim é um processo que precisa ser de dentro para fora. Enquanto a sua equipe ainda não entendeu e comprou muito aquela ideia, o mundo não precisa saber. Aquilo só pode ir para o mundo na hora em que aquilo realmente está fazendo sentido para as pessoas que fazem aquela marca. Porque senão isso vai se perder muito fácil. Muito bom. Excelente. Tuxa, muito bom. Olha só, isso aqui não é Instagram que cai depois de 60 minutos, né? Assim, a gente até poderia ficar um pouco mais, mas em geral eu gosto de terminar na hora que a gente combinou. Até porque a galera pode ter outros compromissos e tal, então vamos ficar por aqui, mas a gente continua, na medida que todo mundo tiver interesse, eu vou pedir para... Enfim, a gente vai disparar logo aqui na sequência uma mensagem para todos os participantes, inclusive para aqueles que se inscreveram e não puderam comparecer, enfim, para a gente manter o contato, vai ter uma avaliação de reação, vai ter rapidinha, 3 perguntas e vai ter os slides da Tuxa para quem quiser guardar, rever depois. Queria agradecer demais, né, demais a Tuxa, o seu tempo, o seu cuidado, o seu preparo. Quero muito que a gente converse para a gente preparar alguns conteúdos com você para o programa de Branding Digital para Moda, porque a gente tem um espaço ali muito rico para a gente poder continuar essa conversa, né, de outras formas, né? Então depois a gente conversa sobre isso melhor. E para quem está presente e ainda não está participando do programa especial de Branding Digital para Moda e tem interesse em participar, visita lá o Instagram do Rio Moda, porque tem uma surpresa boa por lá também. Dá uma olhada nos stories, que a gente tem uma novidade por lá também. Tá bom? Maravilha. Muito obrigada, Roberto. Obrigada por esse espaço, por poder falar isso aqui. Prazer. E venham mais. Sim. Parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todo mundo que participou. Boa noite aí para todos. Boa noite. Tchau, tchau.